dia. Eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Apesar das campanhas educativas, a cada dia mais aumenta a degradação do meio ambiente, inclusive aqui em Alagoas, por ações predatórias do ser humano. Para falar a respeito desse assunto, hoje vamos conversar com o promotor de justiça Kleber Coelho, coordenador do Núcleo do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de Alagoas. Doutor Kleber, muito bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Eu pergunto inicialmente qual é o papel do Ministério Público nesse contexto. Obrigado, doutor Flávio. Uma satisfação estar aqui no programa Contextualizando. O Ministério Público tem um papel de extrema importância no contexto do combate aos crimes ambientais e também na prevenção deles. Então, nós temos atuado em duas frentes. A frente de prevenção e educação ambiental, e me coloco à disposição para falar um pouco sobre essa linha de trabalho, e também a frente de fiscalização e aplicação de sanção em relação àqueles que cometem infrações ambientais. Em relação à prevenção, por exemplo. Perfeito. O que é que tem sido feito? No que diz respeito à prevenção, nós fazemos um trabalho com diversos órgãos, o Instituto do Meio Ambiente, institutos, entidades também privadas, como SOS Caatinga, o Instituto de Preservação da Mata Atlântica, que fica aqui em Rio Largo, além disso com o Batalhão de Polícia Ambiental e outras entidades por meio das quais nós comparecemos nas escolas, levamos iniciativas de educação ambiental para os alunos. Dentre essas iniciativas podemos mencionar a implantação de fossa-jardim nas escolas. Então, ao invés de haver aquele descarte irregular de rejeitos, nós incentivamos que a escola adote um sistema ambientalmente adequado por meio do uso de bananeiras. Essa bananeira, ela vai servir para a limpeza daqueles rejeitos, devolvendo água para a atmosfera. A gente também tem feito trabalhos no sentido de incentivar o reuso da água, uso de hortas verticais, horizontais. Estamos fazendo cartilhas para capacitação dos professores em relação a essa temática, plantio de mudas. E esse trabalho, além de ocorrer ao longo do ano, de forma periódica nas diversas escolas do estado, tem ocorrido também no âmbito da FPI, que é a fiscalização relacionada à bacia hidrográfica do São Francisco. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos essa fiscalização em Arapiraca e região e fizemos esse trabalho de educação ambiental junto aos municípios. Quais são, doutor Kleber, os crimes ambientais mais comuns aqui em Alagoas? Certo. Podemos verificar, infelizmente, doutor Flávio, entre os crimes ambientais, situação do abate irregular de animais, de modo que, a partir do momento em que se constata um abate feito às escondidas, às ocultas, como, por exemplo, vimos lá em Arapiraca, ao se chegar num determinado ponto de fiscalização, trabalhadores sem equipamentos adequados, fazendo o abate noturno, em local extremamente insalubre, de modo que não há qualquer respeito ao bem-estar animal. Então, esse é um dos crimes que, infelizmente, ocorre muito. O crime também de poluição a partir dos rejeitos que são descartados de qualquer forma, sem qualquer observância ou respeito da legislação. Da mesma forma, também o tráfico de animais. E todas essas situações são combatidas pelo Ministério Público, são dirigidas, destinadas aos promotores ambientais do Estado e eu, como coordenador do Núcleo do Meio Ambiente, venho atuando em conjunto com esses promotores também nessas fiscalizações. Esse ano tivemos, como mencionei, a FPI, Fiscalização Preventiva Integrada. Houve recentemente a fiscalização na Mata Atlântica em pé, dentre outras
ações nas quais a gente se engaja para evitar os crimes contra o meio ambiente. Os resultados que têm sido obtidos até aqui, o senhor considera satisfatórios? Os resultados, a gente verifica um avanço. Vamos pegar no que diz respeito à educação ambiental e fiscalização. Sob o ponto de vista da educação ambiental, eu creio que temos resultados muito satisfatórios no sentido de que, atualmente, quando nós verificamos as nossas crianças, os nossos estudantes, eles têm uma consciência ambiental maior do que se comparado a nós, aos nossos pais, né? Então a gente percebe hoje uma preocupação maior. Se antes o menino ele queria caçar um determinado animal, muitas vezes hoje ele não tem mais esse ânimo no sentido de esse instinto, essa vontade de fazer isso prejudicando ali um pássaro, por exemplo, né? Então a gente vê um cuidado maior com a natureza por parte dos estudantes. Ainda assim também no que diz respeito ao próprio descarte. Se antigamente era comum, muitas vezes a gente ver ser normalizado o rejeito de qualquer papel ou plástico na rua, hoje em dia as crianças não têm mais feito isso. Tanto é que no processo de educação ambiental, nós temos feito isso muito com as crianças, com os adolescentes, para que eles repliquem isso dentro de casa. Então é uma fórmula já muito bem sucedida, no sentido de que levando essa palavra para as crianças, por meio de gincanas, jogos, palestras, a gente leva para eles os animais taxidermizados, para ensinar para eles a importância dos animais, eles levam isso para a família. E no que diz respeito ao combate aos crimes ambientais, ainda temos, eu penso, que um caminho amplo pela frente, uma jornada, porque infelizmente a legislação ainda é branda, existem acordos por meio de transações que são entabulados segundo o próprio parâmetro legal e que muitas vezes não vai ser uma punição suficiente para o infrator. E aí a gente vai se deparar com situações de recalcitrância, resistência e reincidência no que diz respeito aos crimes ambientais. Então precisamos ampliar essa frente. Com todo esse trabalho de conscientização que os senhores fazem no Ministério Público, como é que explica que até hoje essa situação não tenha, assim, pelo menos estagnado? As pessoas são propensas, apesar desse trabalho educativo que tem sido feito na base, com as crianças, com os estudantes, as pessoas, de maneira geral, são propensas a degradar o meio ambiente. Como é que faz como é que é possível chegar a se dar mais consciência no cidadão para não praticar esse tipo de coisa? Nós precisamos, doutor Flávio, tratar cada vez mais sobre a temática ambiental e ter essa temática como a agenda do dia. Sabe que na sociedade, se a gente vê os jornais, os problemas são múltiplos. São problemas relacionados à infância, à criminalidade, mas o meio ambiente deve ser colocado como uma pauta de extrema importância e ser enxergado como a ordem do dia. Quando a gente verifica na Constituição Federal, artigo 225, que fala que nós temos que preservar o meio ambiente para essa geração, mas para as futuras, isso é um comando normativo que a gente tem que ter em mente, porque são nossos filhos, são nossos netos que vão vivenciar isso. Então eu vejo de forma muito positiva que aos poucos a mentalidade vem mudando, mas por outro lado, se por um lado a gente tem educação ambiental, a gente tem que recrudescer, aumentar a fiscalização, fazer trabalhos em conjunto com os órgãos, ampliar, estreitar os laços
E eu tenho aprendido muito isso no meu trabalho em conjunto com a doutora Lavínia, doutor Alberto, doutora Lavínia na 4ª Promotoria de Justiça, na 5ª Promotoria, perdão, da capital, doutor Alberto na 4ª, nesse sentido de aproximar dos órgãos, porque a temática ambiental ela é muito complexa, e aí a gente vai necessitar de trabalhar com o Instituto Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, das secretarias dos municípios, e aí, inclusive, implantando os planos de educação ambiental, os planos municipais nos municípios. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta nessa entrevista com Kleber Coelho, promotor de justiça. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, Kleber Coelho, promotor de justiça. Doutor Kleber, no final do bloco anterior, você estava falando a respeito dos municípios, né? E me ocorreu de fazer uma indagação a respeito de uma campanha que foi feita há alguns anos atrás, inclusive foi tornado obrigatório o fim dos lixões nos municípios. Esse trabalho realmente conseguiu alcançar sucesso? Os municípios realmente conseguiram todos implantar? Houve um avanço. Não é implantar, pelo contrário, desinstalar esses lixões. Ok. Houve um avanço muito grande nessa temática, doutor Flávio. Tendo em vista que antigamente havia lixões espalhados pelo estado de Alagoas, e a partir de uma ação de equipe da FPI, dessa Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco, conseguiu-se esse avanço no sentido de que os lixões fossem permanentemente fechados e aterros fossem instalados. Existe toda uma normativa para o recebimento de resíduos sólidos para que isso não contamine o meio ambiente. E, então, como mencionado, houve sim um sucesso nessa temática. Porém, a partir do momento em que nós fazemos verificações, fiscalizações e vistorias contínuas, infelizmente a gente tem identificado a formação do que poderíamos chamar de lixinhos, locais em que, infelizmente, seja o ente público, municipal, tem sido conveniente com a formação desses locais de depósito de carcaças e rejeitos de forma indevida, ou até mesmo o antigo aterro que deveria estar regularizado e que se transformou num lixão. Então, infelizmente, a gente lida com... em que pese haja um sucesso na temática, a gente lida com retrocessos com os quais a gente tem que cotidianamente combater e fiscalizar. Bom, eu particularmente tenho uma opinião a respeito dessa questão do ambiente. Eu acho que a punição, né, as punições que são previstas para esses crimes ambientais são inadequadas, muito insuficientes em relação à prática desses crimes. Eu até costumo dizer, certo dia até escrevi sobre isso, o caso de crime sem castigo. O senhor concorda que realmente poderia haver mais rigor na punição? Eu concordo, doutor Flávio, e entendo que deveria haver talvez uma calibragem, um equilíbrio, porque o que ocorre? Estamos tratando sobre a punição criminal. Isso. A punição que vai se dar no âmbito da justiça. Mas há também a punição de cunho administrativo. Pode ser que essa punição de cunho administrativo ela seja extremamente elevada, porém a criminal não seja, havendo aí uma falta de sintonia entre uma e outra. E aí o resultado que a gente percebe é que, às vezes, aquilo que se aplica no campo jurídico, com a sanção jurídica, não vai gerar uma mudança social, uma mudança na mente do infrator, daquele empreendedor que praticou a poluição, por exemplo. Então, infelizmente, a gente necessita, sim,
E aí entra aquela questão que mencionamos anteriormente, sobre trazer o discurso da pauta ambiental para a primeira ordem, para que essa questão da temática, da sanção, seja tida como algo de extrema relevância, como se trata de outras questões que nós vemos um engajamento da sociedade no sentido de pedir que haja maior reprimenda e isso ser trazido também para o meio ambiente para que grande parte dos crimes que estão na Lei 9.605, Lei dos Crimes Ambientais, não seja simplesmente ensejadora da aplicação de prestação de serviço à comunidade e entrega de bens ou valor pecuniário. Porque inclusive há casos como, por exemplo, verifique-se aqui em Alagoas mesmo, beira de praia, chamado pé de areia, aliás, pé na areia, né? Aí, determinada empresa vai e constrói um edifício lá, um prédio, ou residencial, ou o que seja. Aí o que acontece? Aí vai, se verifica que é irregular aquela construção, mas o prédio já está pronto, está funcionando. Vai derrubar o prédio? Normalmente não acontece isso. Agora acontece com pequenas barracas que se instalam também em regiões próximas, também pé na areia, aí se derruba, né? Há casos, não só aqui em Maceió, por exemplo, Barra São Miguel aconteceu recentemente. Aí eu lhe pergunto, objetivamente, o que fazer num caso como esse? Se constata que um edifício, um prédio, está instalado numa área irregular, que tipo de punição o senhor sugeriria? Porque se for uma multa, por exemplo, a empresa, né, os condôminos têm como até absorver, do ponto de vista pecuniário. Que tipo de punição poderia ser, fora isso? Sim, perfeito. O primeiro aspecto que eu vejo, doutor Flávio, é no sentido de que, por isso é muito importante a prevenção. Quando a gente está tratando de meio ambiente, a gente trata princípio da prevenção, princípio da precaução. Temos que prevenir para que esse dano posteriormente não tenha que ser remediado e a gente adentre esse aspecto, né? Ou seja, a consumação do dano já foi realizada e a partir disso, então, o que vamos fazer? Então, quando a gente trata do direito ambiental, nós estamos falando da necessidade de haver um licenciamento adequado. Essa atividade deve seguir as normas técnicas, deve ser licenciada. A atividade ela deve passar por uma licença de implantação, uma licença de instalação, de operação, de modo que qualquer empreendimento potencialmente poluidor siga as normas para não se chegar justamente no fatídico caso, né, de haver uma construção indevida e que pode estar gerando aí, né, seja risco ao meio ambiente ou seja risco até mesmo à saúde. Eu falo muito, doutor Flávio, só fazendo um gancho com a questão que eu sempre menciono da FPI. Muitas vezes as pessoas pensam no meio ambiente como flora e fauna, ou seja, animais e plantas. Ok, o meio ambiente é isso, mas o meio ambiente é saúde pública também. O meio ambiente, quando a gente está tratando, como eu mencionei, de abate clandestino de animal, aquele que vai consumir essa carne, ele possivelmente, se estiver contaminado, vai parar no hospital, vai parar nas filas dos postos de saúde, dos hospitais, né? Podendo ter sua saúde, sua integridade afetada, né? Então, a gente está tratando de saúde. A depender do empreendimento, da construção, vai ser analisado pelo órgão ambiental a questão de ser retomada a natureza no local, seja por meio até mesmo de um PRAD, né, que é um plano de recuperação de área degradada. Esse PRAD vai fazer uma análise de como aquela área degradada vai poder se coadunar, se compatibilizar com a natureza naquele local, respeitando ela, né? Agora, em outros casos em que, se for uma situação, por exemplo, de uma construção feita de forma irregular e que vai atentar, por exemplo, contra a própria vida de pessoas que por ali passem, outra alternativa não haverá que não realmente tomar
uma postura, uma decisão mais contundente no sentido de retirada daquela obra ou empreendimento. Acima de tudo, verificação da saúde humana e também da proteção do meio ambiente. Mas eu entendo, só a título de complemento, doutor Flávio, que realmente até naquele balanceamento, na calibragem que eu mencionei, que deve haver uma sintonia também, uma aplicação da lei de forma justa e equânime. Não dessa maneira em que o pequeno deve responder e o grande não vê os efeitos da lei. Pelo contrário, temos que buscar, sim, ampliar essa atuação, esse enfoque da lei sobre todos, independente de classe e social e de quem quer que seja. Nesse trabalho de fiscalização que vocês, do Ministério Público, têm efetuado, de maneira geral, quando constatam uma irregularidade, isso é por conta de desinformação ou é por conta de deliberação realmente do agente causador desse dano ambiental? É uma boa pergunta. Eu penso que haja um pouco das duas situações. Infelizmente, existe a situação do poder de mercado, da situação em que a pessoa, visando uma concorrência desleal, como a gente vê muito na FPI, ela instala uma queijaria e não respeita quaisquer dos parâmetros legais, vendendo o queijo dela em um valor muito menor do que aquele aplicado no mercado. Ela vai estar quebrando os concorrentes, vai estar possivelmente colocando em risco a saúde de terceiros. Então, a gente vê essa situação do interesse financeiro e do desconhecimento. Então, por isso temos tentado enfocar os dois trabalhos em conjunto. Educação ambiental, fiscalização, sempre caminhando em conjunto. Mas, infelizmente, a gente sofre também resistências, muitas das quais, na FPI, por exemplo, questiona-se, mas vocês vieram aqui apenas para punir e fiscalizar? E muitas vezes já é a terceira vez que se volta ao local. E aí o que se percebe é realmente uma resistência por parte daquela parcela de empreendedores que querem se manter na ilegalidade. Bom, agradecendo desde já a sua participação aqui em Contextualizando, eu deixo uma última indagação para o senhor. Qual é a principal recomendação que o senhor teria para o cidadão, a cidadã, em relação a essa questão ambiental? Doutor Flávio, acima de tudo, buscar ter vontade de conhecer a questão do meio ambiente, aprender um pouco sobre essa temática, se sensibilizar. Eu acho que eu gostaria de deixar essa palavra, se sensibilizar pela questão do meio ambiente. Só para caminhar para esse meu encerramento, eu, por exemplo, o que me atraiu para a questão do meio ambiente foi a adoção de um gatinho. Eu adotei um gato, hoje tem 4, é minha paixão, são minhas paixões, e eu creio que esse gatinho, que na verdade eu o adotei até para caçar insetos lá em casa, eu criei uma afinidade tão grande com ele que me aproximou de outras questões ambientais, a questão da horta, das plantas. Então, gostaria de pedir que as pessoas vissem os animais como depositar neles essa esperança e da mesma forma as plantas, pensando na natureza como um todo. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um bom final de semana para todos.